Beleza, já que ele está utilizando que a ciência tem que ter comprovações e que, sim, nós temos várias evidências e várias comprovações formulando uma hipótese para chegar a uma teoria, eu quero saber como é que eles fazem a teoria deles. Eu quero saber qual é o experimento científico, qual é o que ele utiliza, por exemplo, para falar como o gigante é possível. Fala para mim uma lei matemática, como ele nega a lei do quadrado cubo para que um gigante humano seja possível. Por favor. Só essa pergunta? Tá Show. bom. Depois tem mais. Vamos lá. Bota o Juca aí na tela. Não, pode ser o Milton. Fala. Milton? Bota ele na tela então, Henrique. Ele mim tá... Será que você tem que sair e entrar de novo, Antônio? Vamos lá. Milton, você vai ter um tempo para responder dentro de 3 minutos. Quando você achar que você já deu a resposta, você passa. Se você quiser passar para o Juca, você pode, tá? Vamos lá, 3 minutos. Valendo. Bom, fica até difícil tentar entender sequer a maneira como ele exatamente quis fazer a pergunta, né? Matemática com fossilização, petrificação, sinceramente, não tem nada a ver com uma coisa com outra, né? Primeiro que um organismo vivo, né? Ou seja, por exemplo, alguém de nós aqui, como é que pode alguém de nós que está vivo aqui e aí, de repente, passar para um fóssil, né? E ser petrificado? Está fugindo da pergunta. Não estou fugindo da pergunta, não. Né? Ele falou da elaboração dos gigantes. Fossilização, petrificação é o quê? É dos gigantes. Se você me permitir, eu posso refazer a pergunta. Rapidinho. Vamos lá. Ficou mal entendido aí a questão da resposta sobre a pergunta. A pergunta do... Faça uma pergunta dinâmica, sem muita retórica. A pergunta não ficou absolutamente nada clara. Então, se a pergunta não ficou clara, eu posso... A ciência demonstra pela lei do quadrado cubo que gigantes humanos são inviáveis. Eu quero que você me dê uma outra lei matemática que permita a existência de gigantes. A pergunta dele é mais ou menos qual a metodologia científica que vocês usam para dizer que os gigantes são viáveis dentro da ciência, dentro daquilo que vocês estudam. Então, o que vocês usam para provar, para fornecer cientificamente dados de que aquilo que vocês estão dizendo é algo real, entendeu? Acho que mais ou menos é essa a pergunta dele. E, no caso, ele perguntando sobre a lei do quadrado ao cubo. Então, eu vou retomar... mas é muito fácil, né? Pegar e elaborar uma fórmula, né? Uma equação e dizer, segundo essa equação aqui, eu estou dizendo que não é possível. Sério isso? Por favor, isso aí não tem nada de ciência. É a mesma coisa de novo. Né? Rapidinho, Henrique. Olha só, a gente tem... Não, Henrique, eu já zerei o tempo, senão vou ter que zerar de novo aqui. Vamos lá, o Milton. Ele está dentro da temática, a resposta dele. Dentro da temática. Vai lá, Milton. Isso aí quebra tudo. Então, se elaborar uma equação para dizer que alguma coisa é ou não é alguma coisa, isso chega a ser patético, isso. Né? Porque como é que uma equação vai ser em si prova de alguma coisa? É ridículo isso, né? Agora, a gente tem, por exemplo, fotos, inclusive, de gigantes que existiam há anos atrás, às vezes até décadas atrás, né? O Juca, nas lives dele, mostrou muitas dessas imagens, né? Não faz muito tempo, por exemplo, foi achada uma cabeça de um gigante, acho que foi lá no Himalaia, se não me engano, né? Uma cabeça enorme, devia ter o quê? Mais ou menos quase mais de 1 metro, mais ou menos, de largura a cabeça, enorme. Rapidinho. Né? Então, isso é prova. Milton, rapidinho, vou pausar teu tempo aqui. Ele quer saber qual a metodologia que vocês usam para dizer que aquela... Por exemplo, você achou essa cabeça no Himalaia, achou lá as pedras lá do Juca. Qual a metodologia que vocês usam para dizer que aquilo ali é uma cabeça de gigante, que aquilo ali é um gigante? Ele quer saber isso. Como que vocês chegam à conclusão de que eles podem ter esse tamanho todo? É essa pergunta, tá? Eu vou me permite 30 segundos do teu tempo? 30 segundos. Olha lá, sim, Juca, deixa eu só falar uma partezinha e depois eu já logo falo. Vai lá. Então eu vou reiniciar o tempo aqui, vai lá. Tá. Olha só, se eu acho uma cabeça, tá? Não é um dedo, um pedaço, alguma coisa que pareça ser alguma coisa, não, uma cabeça,
tá? Eu não preciso de metodologia nenhuma para dizer, ó, não, eu achei uma cabeça, agora vamos imaginar, será que isso aqui faz parte de algum corpo? Poxa, isso já é óbvio, não preciso de uma metodologia para isso, não. Quando eu não tenho nada, aí sim eu preciso inventar um método, né, para querer dizer que alguma coisa é alguma coisa, tá? Agora, quando você tem isso aí, quando você tem imagens, né, quando você tem relatos de gigantes na antiguidade, tá? Quando você tem, inclusive, desenhos, os desenhos egípcios, por exemplo, tá? Todos aqueles hieróglifos, tudo aquilo lá, sempre está representado ali uma pessoa pequenininha e outra enorme do lado. Por exemplo, de uma girafa, aí uma pessoa do tamanho da girafa do lado e uma pessoa pequenininha do lado. Isso ali, como ele disse, né? Isso é bem mais do que uma evidência de que essas pessoas gigantes, elas existiam antes, né? Tá, vou passar para o Juca. Milton, vamos passar para o Juca. Juca, eu acho que o Juca entendeu a pergunta. O Juca, metodologia científica, tá? Você tem parou em 2 minutos e 14. Vai lá, Galeno. Olha, muitos cientistas, eles usam a observação para comprovar alguma coisa. Se você encontra no mundo todo cabeças fossilizadas, formato de pessoas fossilizada, dente, né? Se o próprio aplicativo, que é batido fotos do mundo, compartilha minha tela aqui rapidinho, dentro desse tempo. Não entendi. Compartilha minha tela rapidinho dentro desse tempo. Ah, tá. Deixa eu pausar aqui. Cadê sua tela? Tá aqui, ó. Além de você ter no mundo todo, você tem no aplicativo de fotos do mundo, olha só isso aqui, ó. Calma aí, rapidinho, ó. Vamos lá. 20 Ouro segundos. Nigueiro na África. No dia lá, ó, eu falei que isso aqui seria partes de um titã petrificado. Aqui você tem a panturrilha aqui nesse canto, aqui a panturrilha. Você tem o local do joelho, você tem a coxa aqui quebrada, você tem a coxa aqui, você tem um pé por detrás, tem outro pé aqui. Eu falei que eles foram esquartejados. Além de todos os achados que você tem no mundo todo... Tempo. Pronto, tá bom. Então, show. Também tem no Google. Vamos retomar aqui. Henrique ou Alessandro? Pode retomar, Henrique. Pode retomar. Eu quero retomar aqui, vou compartilhar a tela aqui, só um minuto. Deixa eu colocar eu aqui. Eu tenho 3 minutos, né? Isso. Deixa eu só. Ok. Então. Acho que a gente apertou junto, hein? Me bota lá naquela tela. Deixa eu botar aqui. Na tela grande, tela de destaque, né? Tá, vou botar. Não, me bota na tela de destaque, depois eu puxo a tela. Ah, tá, calma aí. Eu vou falar antes do videozinho ali, explicativo. Quando tu falar. Vamos lá. 1, 2, valendo. Então, assim como as ideias de Olavo de Carvalho, as ideias dessa galera aí, ela nada mais é do que, para existir, não pode existir a física, não pode existir a matemática, não pode existir a biologia, não pode existir história e nada disso. Simplesmente ela parte do que é, do achismo deles, entendeu? Então, assim, quando você começa a contestar o que ele tem como verdade, matematicamente, por exemplo, ele não aceita. Assim como você chega através do eclipse e pergunta, vamos fazer o cálculo matemático? Ele não aceita o cálculo matemático. Então não pode usar a matemática. Bom, para quem não está familiarizado com a lei do quadrado cubo, nada mais é do que uma proporção cúbica do crescimento. O crescimento, ele não é uma coisa linear. Quando você duplica de tamanho, você não duplica de peso, você faz um cálculo cúbico. Para você entender mais claramente, se a gente tiver um aquário de 200 litros, que é 40 de altura, 50 de largura e 100 centímetros de comprimento, se você dobrar para 80 de altura, 1 metro de largura e 2 metros de comprimento, você não vai ter 200 litros, você vai ter 1.600 litros, o que torna inviável o padrão do ser humano ser gigante. Nós não temos ossos pneumáticos, nós não temos maneiras para evitar esse grande volume. Se o pessoal não entendeu, eu vou mostrar aqui de novo e explico melhor. Olha esse videozinho aqui que eu vou compartilhar agora.
a nossa cabeça, da série Tecnologias que Bugam a Nossa Cabeça. Há uns anos atrás aí, eu fazia feira de artesanato para vender minhas peças impressas em 3D. E era muito comum chegar um cliente e falar: esse tamanho aí, não gostei tanto, tem como você fazer o dobro maior? Eu, claro, tem sim, vou te passar um orçamento aqui rapidinho. A grande questão é que quando uma peça dobra no tamanho, ela também dobra na largura e dobra na altura, certo? Então isso aqui é uma relação cúbica. O que significa isso? Que eu vou ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2. Como o custo na impressora 3D é calculado pelo volume, porque quanto mais volume de material, mais tempo a máquina tem que trabalhar e mais material é gasto, aí tu chega pro brasileiro e fala: olha, o teu produto que antes custava R$30, agora ele custa 240, porque você dobrou o tamanho. Aí a cara do cliente, né? Parece bobo, mas a gente pensa naturalmente que dobrou o tamanho, dobra o preço. Mas não. Curtiu a capivarinha? Manda para quem... Então, isso aí demonstra claramente a falta de conhecimento lógico e matemático dessa galera. Eles não possuem, por exemplo, querem provar o gigante? Prova através de cálculos matemáticos que isso seria viável. Porque, por exemplo, animais que atingiram grandes tamanhos tinham pernas... Tempo, Henrique. Deu tempo. Show. Agora vamos lá pro... É o Juca que vai responder ou o Milton? Não, fazer a pergunta. Não, eu responder primeiro, né? Que é a tréplica. A tréplica do Milton, depois eu vou fazer. Eu vou falar alguma coisa e depois entra o Juca ali para ele continuar o que ele está falando antes. Não, calma aí, só para não confundir. Agora é. A tréplica do Milton. É a minha tréplica. A tréplica e depois tem mais 2 minutos. Não, pô, não é isso? Acaba. Calma aí, então deixa eu ver aqui. Sim, 2 minutos para eles, vai lá. Tá, muito bem, né? Pois é, sempre querem meter matemática junto em coisas, né, que tem que ter algo físico ali, né? Mas muito bem, né? Eu fico interessado porque quando colocam essas questões, né? Porque a razão básica por que vocês não aceitam os gigantes, tá? É porque simplesmente eles desmontam a teoria da evolução. Porque os gigantes, comprovando que os gigantes existem, aceitando a existência deles, tá? Simplesmente prova que nem o ser humano, nem nada não evolui, ele só devolui, ele só diminui. Né? Eu não tô fugindo de nenhuma pergunta. Você fugiu com aquele videozinho lá que não tem nada a ver com a questão, com o assunto. Né? Você pegar e colocar o ser humano, por exemplo, como sendo uma questão matemática, tá? Se a gente tem provas de que os gigantes existiram, tá? E você querer dizer agora que do ser humano que existe agora não é possível existir um gigante. Claro que não, porque ele já foi devoluído, tá? Já foi uma evolução ao contrário, tá? Então, como é que você vai, a partir agora de algo que já foi minimizado, que já foi fracionado, que já foi tornado mais simples, né? Como é que ele vai voltar a ser algo maior? É óbvio que não. É nesse ponto justamente que ele quebra a evolução, e é por isso que vocês não aceitam, né? Vou passar para o Juca para complementar. Tá, deixa eu pausar aqui. Olha... 30 segundos, deixa eu só... Tá. Juca, só botar você na tela aqui rapidinho. Bota aí o Henrique ali na tela. Não, consegui aqui, calma aí. Tá, obrigado. Vamos lá. Olha, o que a gente diz é que não existe a evolução, existe uma regressão. Você tem que entender como é que de um gigante, uma estrutura mais complexa, aí você regride para uma estrutura menos complexa, aí você quer que essa estrutura volte a ser complexa novamente. A gente fala, eu sempre falei, e o Milton fala em muitas pessoas, que a gente foi criado em glória, grandes. Rapidinho. É que está fugindo do tópico metodologia, tá? Vou retomar seu tempo aqui, tá, Juca? Vai lá. Bem, se for para a questão de metodologia, compartilha minha tela aqui rapidamente. É uma prova de que eles existiram. E não só... Tem muitas provas aqui no HD, a gente pode passar a live toda mostrando. Vou passar aqui, calma aí. Tem 10 segundos, hein, Juca? Tá bom, dá tempo. Pode passar. Isso aqui são jarros de pedra em Laos. Um monte. E no mundo todo se encontra. Porque uma civilização antiga faria jarros de pedra para tomar água, conservar coisas. Se não pode mover, não pode... Aqui uma pessoa adulta... Deu tempo. Não, eu quero contestar. Porque ele saiu completamente do assunto, tá? Parece até que as pessoas não têm caixa d'água, né? Não serve para nada a caixa d'água, né? Mas caixa d'água?
Rapidinho, deixa eu bota aí, Henrique, você na tela. Mas aí então teria que contestar também com aquele vídeo que tu colocou ali, que não tem nada a ver com o assunto de evolução. A pergunta não foi evolução, a pergunta foi: eu quero um cálculo matemático. Não, você queria provas. Não. Eu fiz uma pergunta matemática. Eu quero uma prova matemática de que como esses gigantes seriam possíveis dentro do contexto da forma humana, porque eles são iguais a gente, né? A forma humana, sendo que a lei do quadrado do cubo existe. Como vocês quebram a lei do quadrado do cubo? Essa foi a pergunta. Não falei nada de evolução. A lei do quadrado do cubo já foi aplicada em alguma criatura viva? Você pode provar isso? Você pode... provar isso? Claro. Você pode provar como? Como você provaria isso? Ué, acabei de te falar que toda... Não, Henrique, a questão, Henrique, é que você está invertendo as coisas. Antônio, já que rapidinho, gente, rapidinho. Calma aí. Não, só um pouquinho. É que o Henrique, ele tá invertendo as coisas, tá? Nós é que viemos deles, tá? E o Henrique está querendo inverter, querendo dizer que nós vamos passar para ele. Vamos voltar a ordem aqui, rapidinho. Vamos voltar a ordem aqui. Henrique, a sua contestação vai ser sobre qual tópico o que você julgou que ele saiu do tópico? Então, ele não fez uma resposta matemática e está falando sobre a contestação que ele diz é que os caras já existiam, mas ele não explica como. Não explica como possivelmente aquilo é possível. E ele perguntou sobre como a gente calcula isso nos organismos. Eu tenho que provar, mostrar para ele como a gente calcula nos organismos. Eu respondi. Você simplesmente inverteu as coisas. Não, você não. É nós que viemos dele. Você quer dizer, você quer dizer que como é que a partir de nós vamos voltar a ser gigantes? Isso não existe. Não existe mais gigantes. Você está invertendo a questão. Como é possível alguém que seja parecido com a gente ser tão um ser parecido com nossa formação, ser tão grande ao ponto do tamanho de um gigante, sendo que ele deveria respeitar a própria ciência diz que tudo era gigante, porque só o ser humano teria que ser pequeno. A própria ciência afirma que tudo era gigante. Mas é isso que eu quero saber. Como é possível? Ele teria que ter Então, como é possível a Titanoboa ter existido, já que você disse que é impossível as criaturas ser grandes? Não. Eu não disse isso. Eu disse que no dispositivo que tem o ser humano. Veja, a Titanoboa... o ser humano não é uma criatura viva. Tá. Todos os animais eram gigantes, gente, só o homem vamos retomar um bloco, porque já ficou... Sim, mas eu acho importante colocar isso para a galera, porque, veja, a baleia, por exemplo, ela respeita a lei do quadrado cubo. Ela tem aquele volume gigantesco, por ter 30 metros, e é exatamente por isso que ela sufoca em terra. Eu quero saber como é que o gigante conseguiria viver sem estar sufocado pelo próprio peso.